Cunhal nasce em Coimbra, a 10 de novembro de 1913. Faltavam 15 minutos para as 4 da tarde, na freguesia da Sé, então a mais populosa da cidade de Coimbra. Aí vive até aos 3 anos. Com as dificuldades económicas provocadas pela Primeira Guerra Mundial, em que Portugal também intervém, o então jovem advogado Avelino Cunhal parte com a família para Ceia, onde vai exercer a advocacia. Aí, Cunhal é batizado aos 5 anos de idade na Igreja Matriz, a poucos metros da sua casa, tendo como madrinha de batismo Nossa Senhora da Conceição e como padrinho o seu irmão e artista plástico António Cunhal. Em 1917, Avelino Cunhal, por quem nutrirá uma profunda admiração até ao fim dos seus dias, é nomeado administrador do Conselho de Ceia. Sobre a mãe, Mercedes Barreirinhas, Soares, que a viu uma vez, diz: pareceu uma senhora dura, pouco simpática, católica integrista, que abominava o comunismo e creio que sempre o disse abertamente ao filho. Cunhal teve 3 irmãos, o mais velho, António, que morreu jovem com uma tuberculose no caramulo. Marçoeta, uma outra irmã, faleceu com 9 anos de idade e está sepultada em Ceia. A única viva é Maria Eugénia, já nascida em Lisboa, com livros de poesia editados e cuja morada na rua Sousa Martins foi a seguir ao 25 de Abril, a residência oficial de Álvaro Cunhal. Cunhal teve uma filha aos 48 anos de idade, Ana Maria Dias Cunhal, aniuta para os pais, da qual tem 3 netos. Costumam passar férias juntos em Peniche. Ana Maria esteve no Liceu Camões, mas nunca teve uma grande apetência para a militância política. Em 1924, a família Cunhal vem viver para Lisboa, para as Avenidas Novas, e Avelino Cunhal dá aulas de História no Colégio de Alsacina. Álvaro Cunhal entra para o PCP em 1930. Tinha então 17 anos de idade, por intermédio de Cansado Gonçalves, amigo dos ceareiros e de Avelino Cunhal. Cansado subirá ao secretariado do PCP nos anos 20 e será expulso do partido durante a reorganização liderada por Cunhal. No ano seguinte, em 1931, Cunhal ingressa na Faculdade de Direito de Lisboa. Em 1934 é eleito pelos estudantes de Lisboa como representante no Senado Universitário. Em 1935 é eleito para o secretariado da Federação das Juventudes Comunistas, abandona a faculdade e segue clandestinamente para Moscou, onde vai participar no 6º Congresso Internacional da Juventude Comunista. Em 1936, encontra-se em Madrid, no início da Guerra Civil. A sua experiência, embora ficcionada, está descrita no livro recentemente publicado A Casa de Eulália. Participa ao lado dos republicanos na organização da União Antifascista dos Portugueses Resistentes e entra para o Comitê Central. Quando regressa a Portugal, é preso por distribuir propaganda na via pública. Passa pela penitenciária de Lisboa. Do seu contacto com os presos de delito comum surgem as histórias do livro de ficção A Estrela de 6 Pontas. Saído desta primeira prisão, é regente dos estudos no Colégio Moderno. Dá explicações de geografia a Mário Soares, aluno do Colégio Moderno que pertencia ao seu pai. Do Cunhal dessa época, escreve Soares: recordo o fascínio persistente que a sua personalidade sobre mim exerceu, o seu idealismo moral, a entrega total e desinteressada a uma causa em que, porventura, cegamente acreditava, e talvez ainda acredite, e que o transcendia.
Formado em junho de 39 e colocado a cumprir serviço militar na Companhia Disciplinar de Penamacor, com Alfredo Diniz e Alex, mais tarde assassinado pela PIDE. Em 1939, é eleito pela primeira vez para o secretariado do Comitê Central com Pinto Lugero Basto e Francisco Miguel. Nesse mesmo ano é preso por ter publicado na primeira página de O Diabo, que viria a ser fechado, o texto "Nem Siegfried, nem imaginou", a defender o pacto germano-soviético. Durante a prisão prepara o exame final de Direito. Em julho de 1940, perante um júri constituído por Paulo Cunha, Cavaleiro Ferreira, futuros ministros de Salazar e Marcelo Caetano, defende a tese com cerca de 100 páginas versando a realidade social do aborto. Defende a tese sobre escolta policial. O júri dá-lhe 19 valores. É publicada apenas em 1996. A década de 40 é, de todas até ao 25 de Abril, a época mais pujante do Partido Comunista. Lidera a nova corrente estética, o neorrealismo, um eufemismo para os tempos de censura do realismo soviético. Subestimam-se os intelectuais, acusados de viverem isolados nas suas torres de marfim, em vez de se comprometerem com os problemas sociais. Como escreveu Eduardo Lourenço, a geração neorrealista pode situar-se real e simbolicamente entre Guernica e Hiroshima. Mário Dionísio será um dos ideólogos, teórico, crítico e promotor do neorrealismo. Álvaro Cunhal comunga do ideário neorrealista e descreverá mais tarde, na prisão, o Até Amanhã, Camaradas, sob o pseudónimo de Manuel Tiago. Transforma-se numa espécie de bíblia para o funcionário clandestino. Também na prisão fará desenhos com uma forte carga neorrealista nos temas e no traço. Mas Cunhal, na altura, colabora também com assiduidade no Diabo, no Sol Nascente e na Vértice, jornais e revista de hegemonia comunista e de ideário neorrealista. Em 1940, o governo de Salazar decreta a amnistia dos centenários. Muitos dirigentes comunistas presos no Tarrafal regressam à liberdade. Traz instruções da Organização Comunista Prisional do Tarrafal, onde se mantém preso Bento Gonçalves, secretário-geral do PCP, de desconhecerem e agirem à margem da direção do PCP, então existente. Cansado Gonçalves, Vasco de Carvalho e Velez Grilo, apodada de grupelho provocatório. Cunhal, que acabara de sair da prisão, junta-se e lidera este movimento reorganizativo. Com a prisão de Júlio Fogaça e outros dirigentes, em agosto de 1942, Álvaro Cunhal torna-se o líder da reorganização. Passa à clandestinidade. O seu nome de guerra é Duarte. Percorre o norte do país em tarefas de organização partidária. A bicicleta é o seu grande meio de transporte. Bento Gonçalves morre em setembro de 42. A reorganização representa um verdadeiro processo de cisão e a refundação do partido e também da sua bolchevização. É criado um quadro profissionalizado de funcionários. A par de quadros mais antigos como Dias de Lourenço, surgem então novos quadros. Alex, Otávio Pato, Fernando Piteira Santos e Mário Soares. A sua implantação é grande no operariado, na intelectualidade e na juventude. Lidera as lutas de massas e a agitação social nos grandes centros operários. Esta reorganização conta no contexto internacional com a vitória da URSS e dos aliados e a derrota hitleriana. Neste período realizam-se o terceiro e quarto congressos do PCP, em 1943 e 1946.
No Congresso de 43, o primeiro na clandestinidade, realizado no interior do país em novembro desse mesmo ano, Cunhal lança as palavras da ordem: Revolução Democrática Nacional e Levantamento Nacional. O Avante começa a publicar-se regularmente, o que sucederá até ao 25 de abril. É criado o MUNAF, um movimento frentista antifascista. Em outubro de 45, um grupo de oposicionistas lança o MUDE, Movimento de Unidade Democrática, para concorrer às eleições que Salazar, pressionado pelo clima internacional, foi obrigado a promover. Mas a grande agitação e o grande movimento popular surgiria em torno do MUDE Juvenil, fundado em 46, este já por iniciativa direta do PCP. Em 1948, Cunhal consegue restabelecer as relações do PCP com o Movimento Comunista Internacional, de que tinha sido expulso em 1939. No final da década de 40, entre militantes e simpatizantes, o PCP contava com cerca de 6.000 membros, o maior número de sempre. Álvaro Cunhal é preso no Luso com Militão Ribeiro. Julgado a 3 de maio de 1950, declara-se filho adotivo do proletariado. A sua defesa é um libelo veemente contra o regime salazarista. Num volumoso processo encontrado na cadeia de Peniche, após o 25 de abril, a PIDE pronuncia-se em informação datada de novembro de 59 sobre o líder comunista. Pode ler-se no processo. A sua inteligência jovem e generosa foi aliciada pela dialética marxista. A retidão do seu caráter e o seu ardente e temperamental amor pela justiça permitiu que o empolgasse a grande promessa da ideologia comunista. Com a sua prisão e as condições em que está detido, 11 anos preso e 14 meses incomunicável, gera-se um movimento internacional para a sua libertação, em que participam ativamente, entre outros, Jorge Amado e Pablo Neruda. Os anos 50 com Cunhal na prisão e a Guerra Fria ao rubro são difíceis para o PCP. Para cúmulo, o relatório secreto de Khrushchev no 20º Congresso do PCUS vem desmitificar o culto da personalidade de Stalin, morto em 1953. Khrushchev publicita para todo o mundo os erros e os crimes de Stalin. Na ressaca desta denúncia, o 5º Congresso do PCP é realizado em 1956, em pleno clima de coexistência pacífica defendida por Khrushchev. Cunhal, da prisão, contesta os novos rumos determinados pelo líder russo. Critica os partidos comunistas italiano e espanhol, na sua visão eurocomunistas ou social-democratizantes. No seio do PCP, liderado por Júlio Fogaça, vive-se a paranoia persecutória. Muitos são expulsos nesta década de 50. Mário Soares e Quiteira Santos, entre outros. Nos últimos anos da década, ressurge o movimento popular de contestação ao regime, em parte como consequência das eleições presidenciais de 58, em que Humberto Delgado é fraudulentamente derrotado. Em 3 de janeiro de 1960, Cunhal e mais 8 dirigentes do PCP fogem do Forte de Peniche com a conivência de um guarda republicano. Descem por uma corda feita de lençóis e são transportados por automóveis para casas clandestinas. Cunhal segue para Lisboa, para o bairro do Restelo, de onde passa para a zona de Santarém e daqui para Moscou. É eleito secretário-geral em março de 1961. Começa no partido o grande debate ideológico contra o desvio de direita da década de 50. Para evitar mais prisões, Cunhal vai viver em Moscou, ficando no interior, na clandestinidade, um comitê executivo constituído, entre outros, por Francisco Martins Rodrigues, Otávio Pato e Sérgio Vilarigues. Em 64, surge uma cisão no PCP. Começa a levantar-se o problema sino-soviético. O maoísmo inicia a sua expressão no radicalismo europeu. Francisco Martins Rodrigues
é expulso do PCP e funda a Frente de Ação Popular, a FAP, e o Comitê Marxista-Leninista Português, CMLP, a primeira organização maoísta portuguesa. Nesse mesmo ano, Cunhal escreve O Rumo à Vitória, relatório ao 5º Congresso realizado em 65, onde é aprovado o programa do PCP que vigorou até ao 25 de abril. Aí critica os esquerdistas que serão em 71 alvo de um livro, O Radicalismo Burguês de Fachada Socialista. Com a queda de Khrushchev, onde Suslov teve um papel fundamental, e a ascensão de Brezhnev, o novo poder soviético não esquece as posições firmes de Cunhal durante todo o período do consulado de Khrushchev. Em 1968, o Partido Comunista Português apoia a invasão da Checoslováquia. É dos poucos partidos na Europa Ocidental a alinhar pelo Bloco Soviético. Vindo de Paris, viajou sozinho no avião, tomando notas. Ninguém se sentou ao seu lado, mesmo camaradas e muitos outros exilados que regressavam naquele dia 30 de abril. Álvaro Cunhal, a sua alegria, o seu contentamento e, primeiro que tudo, o abraço da Rádio Difusão Portuguesa ao seu regresso ao Sol Pátrio, de onde saiu desde 1960. O que é que sente neste momento a regresso a Portugal? Confiança. Confiança em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de Abril, conduzirão o nosso país pelo caminho da liberdade, da democracia e da paz. Gostaríamos de saber se relativamente ao movimento das Forças Armadas Portuguesas já teve oportunidade de estabelecer contato com outros membros do Comitê. Acabo de chegar e dentro em pouco terei contacto junto com os meus camaradas com o movimento das Forças Armadas e junto à Salvação Nacional. Alguma vez tinham abordado a hipótese em conjunto de um movimento desta natureza haver algum programa imediato de trabalho? A pergunta prefiro não responder. Para a nação portuguesa, o que é que tem efetivamente a dizer relativamente mesmo àqueles que não são comunistas? Neste momento, o futuro do nosso país está na mão de todos os portugueses que desejam pôr definitivamente fim aos restos do fascismo e assegurar ao nosso povo a independência, a paz e a liberdade. Na África há um problema maior, que é o problema dos territórios submetidos ao domínio colonial português. É conhecida a posição do nosso partido a esse respeito. Entretanto, trata-se de um problema complexo na situação atual e nós procuraremos, dentro do nosso ponto de vista, juntamente com as outras forças progressistas do nosso país, encontrar uma solução para o imediato. Ou seja, o fim da guerra, a paz, com o reconhecimento do direito dos povos à independência. Acha, portanto, conciliável o vosso programa com o programa do movimento? Nós achamos conciliável o programa de todos os portugueses que querem assegurar ao nosso país um futuro diferente daquilo que tem vivido até hoje. O Álvaro Cunhal elaborou já algum processo de trabalho para os primeiros momentos que a nação vive? Acabo de chegar, sou membro do Partido Comunista Português, é com os meus camaradas que resolvo coletivamente todos os problemas e, portanto, terei a ocasião, junto com os membros do meu partido, de considerar os problemas da atualidade. Qual é a sua maior preocupação neste momento? A maior preocupação é que não tenhamos a força bastante para nos sabermos unir, para sabermos unir o movimento das Forças Armadas e o movimento popular e tornar impossível o regresso ao nosso país dos métodos, dos processos que tiranizaram o nosso povo durante mais de quase 50 anos. Tem algum conselho social a endereçar aqui aos elementos do Partido Comunista? Eu não tenho conselhos. Eu faço parte de um partido que se rege por princípios democráticos e em que as decisões são coletivas. Teme-se amanhã que possa haver qualquer problema, manifestações que levem a atitudes menos, enfim, que possam provocar colisão. Amanhã será sem dúvida uma muito grande jornada no nosso país. No Dia dos Trabalhadores estamos absolutamente seguros que os trabalhadores portugueses, os democratas, todos os patriotas, mostrarão que
a força popular será bastante para assegurar o futuro da nossa pátria e estou convencido que quaisquer ações que não correspondam a esse sentir geral, que na verdade desaparecerão completamente no conjunto de uma muito poderosa manifestação que amanhã se realizará. De qual eu quero saudar a imprensa portuguesa, livre da censura, livre do fascismo, e vou fazer votos para que a imprensa fale de hoje em diante, de 25 de abril em diante, a verdade. Origina a primeira grande manifestação com Soares no aeroporto à sua espera. Cunhal está crispado. Jaime Neves e os seus comandos foram os responsáveis por o ir buscar ao aeroporto. Sobe para um tanque e diz as primeiras palavras após 13 anos de exílio, antecedidos de 11 anos de prisão. Em que o nosso povo, em aliança com os militares de 25 de abril, conduzirão o nosso país no caminho da liberdade, da democracia e da paz. Do aeroporto segue para Cova da Moura, onde se encontra com o General Spínola, presidente da Junta de Salvação Nacional. No 1º de maio, em Liberdade, é a grande figura. A festa ainda é celebrada com Mário Soares na tribuna, mas Cunhal é a presença predominante no comício. Saúdos todos, mas vocês permitam-me que me volte para Álvaro Cunhal e o saúde como um grande resistente. Camaradas, se alguém queria saber quais eram os sentimentos, qual é a vontade, quais são os objetivos do nosso povo, hoje, este dia, deu a resposta. No primeiro governo provisório, liderado por Palma Carlos, seu antigo professor de Direito, assume o cargo de ministro sem pasta. Cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Em junho, após uma visita de Cunhal a Moscovo, são estabelecidas relações diplomáticas com a URSS. É uma viagem que não procura resultados espetaculares, uma viagem para exame das perspectivas de desenvolvimento das relações entre Portugal e a União Soviética. Pensamos que essas perspectivas existem, que há que concretizá-las. Vamos animados da vontade de contribuir para que isso seja assim. E, portanto, não há mais nada do que isto. Vamos trabalhar e esforçar-nos por nos entendermos e por vermos no concreto como podemos desenvolver as relações entre os dois países, que serão, segundo queremos, muito vantajosas para nós e para o país com o qual vamos dialogar. A 9 de julho, após uma tentativa frustrada de impor uma componente presidencialista ao regime em formação, Palma Carlos demite-se e é substituído como primeiro-ministro por Vasco Gonçalves. Com a entrada do Sr. Coronel Vasco Gonçalves para primeiro-ministro, se deu um passo à direita, à esquerda Não se ou ao trata nem centro? à esquerda, nem à direita, nem ao centro. Pensamos que há boas perspectivas para a democratização da vida portuguesa. Álvaro Cunhal permanece como ministro sem pasta. A 28 de setembro, dá-se a tentativa de manifestação da maioria silenciosa de apoio ao General Spínola. Criam-se barragens nas periferias de Lisboa e sucedem-se as buscas e as prisões. A 30 de setembro, Spínola renuncia ao cargo de Presidente da República, no qual será substituído por Costa Gomes. Nestas condições e perante a total impossibilidade
de, no atual clima, de construir uma democracia autêntica ao serviço da paz e do progresso do país, renuncie ao cargo de Presidente da República. Português, ao aceitar o cargo de Presidente da República, filo pela convicção de que nenhum português tem o direito de se negar às responsabilidades que lhe são exigidas no período difícil que todos fraternamente teremos que ultrapassar. Cunhal defende então a via revolucionária em alternativa à via eleitoral. Em 1 de outubro de 1974, Costa Gomes imposta o terceiro governo provisório que se manterá até 11 de março. Perante o anúncio de eleições, Cunhal, em janeiro de 75, exprime reservas em relação às condições de liberdade do ato eleitoral, sobretudo no norte do país, na Madeira e nos Açores. Nesse mesmo mês, Carlos Carvalhas, secretário de Estado do Trabalho, publicita um projeto legislativo em que é imposta uma única central sindical. Em artigos no Diário de Notícias, Salgado Zenha opõe-se, classificando o projeto de unicidade sindical. Só uma confederação sindical única, como se impõe um sindicato único, como se impõe todo um complexo de disposições que são de verdadeiro maniatamento da classe operária. Será a grande batalha do PS nos próximos tempos, mesmo contra o Conselho da Revolução que, através do seu porta-voz, Vasco Lourenço, defende a unicidade sindical. A lei será aprovada dia 21 de janeiro. O Conselho Superior do MFA pronunciou-se por unanimidade pelo princípio da unicidade sindical. Dá-se o 11 de março. Uma tentativa de golpe de direita assenta em boatos de que o Copcon e a Luar se preparavam para liquidar cerca de 500 oficiais e 1 milhar de civis. Trata-se da célebre Matança da Páscoa. O Ralis é bombardeado. Morre um soldado. Meu caro amigo, aqui quem dá ordens no país é o Presidente da República, é o Primeiro-Ministro, é o Hotel Saraiva de Carvalho e é o Chefe de Estado-Maior-General. Portanto, as vias legais e hierárquicas estabelecidas. Os paraquedistas rendem-se. A situação portuguesa radicaliza-se. O PCP cresce em força. Em 25 de março é empossado o 4º governo provisório. As eleições de abril de 75 para a Assembleia Constituinte não são favoráveis ao PCP, que apenas recebe 12,5% dos votos. Cunhal é eleito deputado, cargo a que renunciará de imediato. Mas já pode-se dizer que a votação indica que o povo português optou por uma perspectiva de democracia e socialismo. Portanto, no geral, assim se pode afirmar. Entretanto, como é sabido, o meu partido tem contestado a situação democrática existente em vastas regiões. Dentro do meu partido há regiões do país muito importantes, na parte do norte, ilhas, onde não existe uma verdadeira situação democrática. Nesse mesmo ano, no Congresso do Partido Comunista Cubano, Cunhal declara: as condições em Portugal tornam impossível a construção do tipo de democracia que existe em outros países da Europa Ocidental. Começam as ocupações e as nacionalizações. A reforma agrária transforma-se numa bandeira do PCP. As questões agrárias sempre foram uma das preocupações de Cunhal, que, em pleno salazarismo, escreve o livro A Questão Agrária, em que ataca o latifúndio e denuncia a proletarização dos campos. De expropriar e de tomar as primeiras medidas de organização das novas unidades agrícolas sem os agrários, sem a exploração violenta do homem. Agora trata-se de consolidar essa expropriação das terras e trata-se de garantir a vida económica das unidades coletivas de produção e das cooperativas. Em 19 de maio, explode a situação do jornal República.
Os tipógrafos ocupam as instalações e os jornalistas são impedidos de fazer o jornal. A República era um jornal privado, cujos acionistas eram, na esmagadora maioria, socialistas e maçons. O PCP é acusado de estar a instigar a ocupação. O Conselho da Revolução divide-se. O setor hotelista apoia os trabalhadores. O setor moderado, as posições do PS. O setor gonçalvista assume uma posição de compromisso, a entrega do jornal à administração, mas sem despedimento dos trabalhadores. Este caso, com a repercussão nacional e internacional que teve, representa o princípio da contestação ao PCP e ao MFA, conotado com Vasco Gonçalves. Os socialistas saem do governo, atitude que é tomada dias depois pelo PPD. Num poderoso comício de julho na Alameda, Soares exige a demissão de Vasco Gonçalves. Provocaram as bases e tiveram a resposta! Hoje põe-se este problema, sem dúvidas nenhuma. Só há duas alternativas. Ou se está com a revolução, ou se está com a reação. Não há terceiras vias, nem há neutros aqui. O governo acabará por cair e a 8 de agosto toma posse o 5º governo, ainda com Vasco Gonçalves como primeiro-ministro, mas já condenado a curto prazo. Será o último governo em que o PCP tem influência. Cunhal já não participa como ministro. A solução que hoje vos apresento é uma medida transitória. Um governo de passagem que espero seja a pausa política para em clima de ordem, disciplina e trabalho, se poder construir algo de mais definitivo. Em agosto sai o documento dos 9. É o princípio do fim de Vasco Gonçalves e da perda de influência do PCP no aparelho de Estado e nas Forças Armadas. Cunhal ainda tenta uma ponte com o grupo Os 9, onde pontificavam Melo Antunes, Vasco Lourenço, Vítor Alves, entre outros. Mas em vão. O PCP tenta ainda uma ligação muito efêmera com forças esquerdistas. Integra a FUR, Frente Unida Revolucionária, durante poucos dias. Em 6 de setembro, Vasco Gonçalves cai, após um desesperado discurso em Almada. Eu teria para vos dizer, e em particular, toda esta rica experiência que eu ganhei nas últimas semanas, com as vicissitudes de constituição deste 5º governo provisório, análise da situação, etc. Porquê? Porque eu penso que a política deve ser feita de fronte de vocês e não nas vossas costas. A 18 de setembro é impulsado o governo de Pinheiro de Azevedo, com o consentimento do PCP, mas sem a presença dos comunistas no Executivo. Que cumprirei com lealdade as funções que me são confiadas. Presidência da República, 13 de setembro de 19 de setembro. A 6 de novembro, Cunhal e Soares encontram-se num histórico frente a frente. Soares reivindica uma ampla base social de apoio como condição para que a democracia vingue. Declara que o país está à beira da ruptura e lança violentos ataques contra Cunhal. Que não seja, em muitos sítios, as urnas em que os caciques locais metem os votos que querem, em que não haja a coação material, económica, moral e religiosa sobre populações que não são informadas, onde vão votar contra os comunistas, porque os comunistas matam os velhos com tiro atrás da orelha, porque arrancam as casas, arrancam as terras, é isso que dizem PPDs, é isso que dizem até especialistas em alguns locais. A verdade é que não é isto, não é assim, não é assim. Eu estou de acordo em que não seja isso. Eu estou de acordo em que os comunistas tenham o dever e a possibilidade de fazerem a sua propaganda. Agora também que o CDS e que o PPD façam. Mas dizia eu que quanto a eleições, nós queremos eleições e queremos sufrágio universal, mas queremos, em primeiro lugar, restabelecer as liberdades em todo o território nacional. E há regiões, e vastas regiões do país, onde não se pode considerar de nenhuma forma que existem as liberdades democráticas. Há regiões onde há bandos fascistas, poder local fascista, milícias fascistas de cafeteiros, não é? Que perseguem os democratas que ousam ler tal ou tal jornal da esquerda. O Dr. Álvaro Cunhal tem o hábito, se não ver um mau hábito,
de classificar as pessoas em progressistas e em reacionárias. Eu não acredito que sejam socialistas nas primeiras filas de uma manifestação a dizerem pois punhal para a fogueira, por exemplo, punhal para a Sibéria. Isto não devem ser socialistas, isto devem ser elpistas, de certeza. Sem dizer-lo, está a perder a credibilidade que o Quinto tinha, de certa forma, entre a classe trabalhadora, entre aqueles para quem, no fundamental, é feita uma revolução com as características sociais, económicas e políticas da Revolução Portuguesa. Porquê é que o Partido Comunista suscitou, pela sua ação própria, pela sua ação durante estes meses, essa vaga de fundo do povo português contra a política do Partido Comunista? É que nós queremos liberdades e queremos socialismo. Mas o Partido Socialista quer liberdades, mas socialismo é que não quer. E podemos dizer que o socialismo nem quer o cheiro. Portugal é hoje o país da Europa onde há mais amplas liberdades democráticas. No nosso entender, não há nenhum outro país da Europa Ocidental onde haja liberdades democráticas tão amplas como há em Portugal. Eu acredito mais em tribunais populares do que acredito numa justiça que foi criada como uma justiça de classe contra o nosso povo. Acredito mais na formação de novos tribunais como outra orgânica e outra gente. Isso é um absurdo, quer dizer, uma acusação. Olha, eu estou a ouvir. É um absurdo. É um absurdo. Com essa sua intervenção, deve ter perdido, vá lá, 10% dos votos que teve, perdeu-se com essa sua intervenção. Não estou. Quer dizer, porque isso é tão contra a verdade. Não estou nada preocupado. Mas olha que era caso para se preocupar. É tão contra a verdade o facto que acaba de dizer que, na verdade, os trabalhadores indígenas que vivem no dia a dia a reforma agrária, pois naturalmente, enfim, dizem, mas como é que aquela pessoa pode dizer isso? Certamente não pôr estas interrogações. Mas que, na verdade, se pensa que o que está a fazer no Alentejo é destruir a produção, não compreende que é toda uma transformação no sentido do aumento da produção agrícola no Alentejo. Eu não sei se os dirigentes socialistas visitam as cooperativas e falam com os trabalhadores. Nas ruas ou nas ruas não se vê as cooperativas. Nas herdades, a Seara a gente nos tem visto passear lá. Sim, mas não andamos nas ruas não se vê as cooperativas. Vamos ao café, bebemos um copo. Não. É ir lá às herdades, ver os trabalhadores lá que estão no campo e perguntar-lhes como é que as coisas se passam. E ver como é que havia tantas vacas, como é que agora há mais, o que é que foi feito dos gados, perguntar no concreto que vendas de gados foram esses, que aí referiu. Porque aí aqui assim o que se viu é que na sua intervenção foi, no fim de contas, a defesa dos agrários. A sua própria intervenção. Tem povos agrários. Tem um esquema. Povos agrários. Dá-me licença. A linha é a defesa dos agrários. Deixe-me falar. Quer dizer, os pobres agrários que investiram e que agora, enfim, já não podem pagar as rentas aos bancos, eles pediram dinheiro. Dá-me licença. Mas se me deixarem falar, eu falo. Se o Partido Socialista considera ou não a possibilidade de rever o seu sistema de aliança, no sentido de deixar as alianças com a direita reacionária e de se aliar às forças de esquerda. E, fundamentalmente, há em presença duas concepções diferentes da vida e dessa transformação da sociedade que ambos dizem desejar. Uma que é democrática, que se pretende fazer no respeito das liberdades, outra que é uma concepção que nós chamamos totalitária, que prescinde desse valor para nós essencial que são as liberdades, para organizar uma sociedade que se quer ou se pretende socialista, mas que, até agora, esses são os exemplos históricos, tem descambado em sociedades de capitalismo de Estado, de fachada socialista, com regimes de repressão política feroz. Se o Partido Socialista, em vez de uma política de conspiração, também a faz, tal como os conspiradores reacionários de direita, em vez de uma política de conspiração, procurar uma política de aliança com as forças revolucionárias, populares e militares, se procurar unir-se nas várias esferas da vida nacional, às forças progressistas, ao povo trabalhador e às suas organizações, certamente seria possível, pois uma larga aliança de forças sociais e políticas que pudesse encaminhar de uma maneira mais tranquila o nosso país para essa sociedade nova que o povo trabalhador anseia. Bem, eu queria dizer que depois de ouvir o Sr. Dr. Cunhal, ficaria com a convicção de que se eu fizesse essa aliança que o Sr. propõe, me daria uma medalha Lenin. Não, eu não... Daria uma medalha Lenin e nós teríamos uma ditadura em Portugal.
Ora, eu, ditadura, tive o que bastou, que foi a ditadura do Salazar e do Caetano. Essa política não lhe dá a medalha de Lenin, mas pode dar a medalha Sá Carneiro ou uma medalha vinda desses lados. E, na verdade, eu penso que não é aqui assim a medalha que o Dr. Mário Soares possa ou não ganhar. Aqui trata-se da política que os socialistas possam não seguir. A 11 de novembro, trabalhadores da construção civil manifestam-se cercando o Palácio de São Bento e sequestrando o governo. Cinco dias depois, Lisboa é invadida por manifestações organizadas por comissões de trabalhadores da cintura industrial de Lisboa e pelas UCPs alentejanas, Unidades Coletivas de Produção. Os SUD, Soldados Unidos Vencerão, uma organização clandestina de soldados, apoiada pela extrema-esquerda e pelo PCP, desfila pela cidade de Lisboa. A 20 de novembro, o governo, numa atitude no mínimo original, suspende-se. Brincadeiras, é? Estou foi sequestrado, já 2 vezes, já chega, não gosto de ser sequestrado, é uma coisa que se chateia. Isto não é fácil de resolver, é difícil. Vocês já viram agora o governo suspender a sua atividade. É assim, fora do normal. É uma situação muito difícil. Dá-se o 25 de novembro, com a vitória dos setores mais moderados, militares e civis. Esta ação poderá ou não desencadear aquilo que poderá ser o princípio de uma guerra civil. Não vou tão longe. Mas não escolher essa hipótese. O PCP, como se temia ou esperava, segundo a convicção de cada um, não sai para a rua. A extrema-esquerda é dizimada. Centenas de militares são presos. Cunhal dirá mais tarde: foi um acontecimento trágico, prejudicial para a Revolução. Não acreditamos na possibilidade de liquidar a reforma agrária com a democracia. Só com uma ditadura fascista ela poderia ser liquidada. O mesmo com as nacionalizações. Tanto Soares como Sá Carneiro responsabilizam o PCP na tentativa de golpe militar. O Partido Comunista Português, um dos grandes responsáveis, se não maior, pela crise de insurreição e afrontamento militar que acabamos de A nova relação de forças político-militares não era favorável a Cunhal. A 1 de dezembro é levantado o estado de sítio em Lisboa. O PCP sobrevive ao 25 de novembro, embora vá perdendo gradualmente peso eleitoral. Nos anos 80, começa a derrocada do mundo socialista, do Bloco Leste. Ainda em 83, no Congresso do Porto, são apresentados novos estatutos e novo programa, uma democracia avançada para o século XXI. Mikhail Gorbachev dirige a delegação soviética ao Congresso. Mais tarde, será ele o impulsionador da perestroika, que Cunhal classifica como um aperfeiçoamento da sociedade socialista. Mas há alguns aspectos que as pessoas não veem, ou melhor, que muitos procuram que não vejam. Um é que a orientação que está a ser seguida na União Soviética não põe em causa o sistema socialista. Ao contrário, mostra as potencialidades do sistema socialista. E mostra as potencialidades de um sistema, de uma organização, de uma sociedade que pode constantemente examinar as suas deficiências, os seus erros, as suas fraquezas e encontrar as correções necessárias para continuar o processo. Começa o problema da dissidência, do afastamento de quadros como não se via desde a década de 40. Cunhal avisa: desiludam-se os que pensam que vamos deixar de ser um partido marxista-leninista.
não nos transformarão num partido colaborante com o capitalismo, nem abandonaremos a luta de classes. Os primeiros sinais surgem já no Congresso de 83, quando José Luís Judas pede que a votação seja secreta em substituição do braço no ar. É derrotado na sua pretensão. Barros Moura apela a uma nova orientação política. Em março de 1986, Cunhal recebe um documento do chamado Grupo dos Seis, assinado por Vital Moreira, Sousa Marques, Silva Graça, Veiga de Oliveira, Vítor Louro e Dulce Martins. À exceção de Sousa Marques, todos abandonaram mais tarde o PCP. Segue-se um outro grupo, a Terceira Via, no verão de 88, com um documento que recolhe 500 assinaturas, entre as quais a de Saramago. Cunhal considera o texto fraccionista. Judas e Barros Moura solidarizam-se com os signatários. Por último, surge o INES, Instituto de Estudos Sociais, onde estão católicos de esquerda e socialistas, mas a que aderem elementos da Terceira Via e do Grupo dos Seis. É considerado incompatível ser comunista e sócio do INES ao mesmo tempo. Cunhal declara que há membros do PCP que têm uma atividade fracionária. Zita Seabra, suspensa da Comissão Política, é afastada do Comitê Central e finalmente expulsa do PCP. Queria apenas dizer hoje que considero profundamente lamentável que a renovação no PCP comece com a expulsão do renovadores. Há pessoas que votam o bico como algumas aves para onde sopra o vento. Nós, os comunistas portugueses, nunca nos habituámos a votar o bico para onde sopra o vento. Senhoras e senhores, o resultado da primeira volta das eleições presidenciais do dia 26 de janeiro, com a eliminação dos candidatos democráticos Salgado Zanha e Maria Dulce Pinto da Silva, a passagem à segunda volta de Freitas do Amaral e de Mário Soares e a consequente eleição de um ou outro como Presidente da República, cria uma situação extremamente perigosa para a democracia portuguesa. Em 1986, Cunhal precisa de um congresso extraordinário na Amadora para convencer os militantes comunistas a votarem à segunda volta em Mário Soares contra Freitas do Amaral. Chegará mesmo a dizer: se for caso disso, não leiam o nome de Soares, não olhem para o seu retrato, marquem a cruz de voto no quadrado que está à frente desse nome. Na situação atual, votar em Soares não significa, como insistentemente repetimos, nem apoio a Soares, nem qualquer manifestação de opinião sobre Soares, nem qualquer ilusão acerca de qual é o seu programa e de qual será a sua ação. Mas no ato eleitoral não há outra possibilidade de tentar cortar o passo e derrotar Freitas, que é o perigo maior e iminente para a democracia portuguesa. Os debates realizados no nosso partido mostraram a elevadíssima consciência política do coletivo partidário. O partido está a ganhar por esta difícil e complexa batalha. O que os comunistas têm agora a fazer é convencer os trabalhadores, convencer os eleitores. Se for caso disso, que não leiam o nome de Soares, que não olhem para o seu retrato, mas que marquem a cruz no quadrado que está à frente desse nome e desse retrato, ou seja, que está em segundo lugar por baixo do retrato e do nome da Freitas do Amaral. Em janeiro de 90, Cunhal vai à União Soviética para ser operada um aneurisma da aorta. Em março é operado. Restabelecido, visita Gorbachev e regressa a Lisboa a tempo de participar no Campo Pequeno num comício comemorativo de mais um aniversário da fundação do partido. Mas os ventos que sopram do leste são duros para Cunhal. Cai o muro de Berlim. Retalha-se a URSS. No golpe de agosto de 91, em Moscovo, Boris Yeltsin assume o poder. Os comunistas são derrotados. Dá-se a desagregação do Bloco Leste. Houve muita coisa que mudou, sem dúvida que mudou. E até mudou porque havia muita coisa que estava errado. Havia muita coisa que estava mal. Havia muita coisa que se reconhece que não correspondia ao ideal dos comunistas. Mas há uma coisa que não mudou, enfim, que é o objetivo da construção de uma sociedade nova. Uma sociedade em que não haja exploração capitalista, em que não haja os grandes capitalistas, enfim, detentores dos meios de produção e os operários, enfim, a venderem a sua força de trabalho a serem explorados. Portanto, o ideal de uma sociedade socialista. Isso mantém-se. Cunhal passa à liderança.
inicia-se uma renovação nos quadros dirigentes a nível do Comitê Central e Comissão Política. No Congresso de Loures, Carlos Carvalhas é eleito secretário-geral adjunto. Mais tarde, será eleito secretário-geral. Álvaro Cunhal fica sem cargos no Comitê Central, mas continua como a grande referência do Partido Comunista Português, respeitado praticamente por todos os quadrantes políticos, para lá de discordâncias e ideologias e com incontestável prestígio internacional. Quando faz 80 anos, Soares, que já é Presidente da República, escreve no Diário de Notícias um texto de homenagem a Cunhal. Nos últimos 50 anos, as nossas vidas cruzaram-se muitas vezes com encontros e desencontros, perdoe-se-me a imodéstia, que são capazes até de ter feito história. Admiro a sua inteligência temperada com uma experiência do mundo e dos homens excepcional. Como lhe disse há tempos, com a ironia, a vida, as lutas em que participámos, as divergências que nos opuseram, tornavam-nos uma espécie particular de inimigos íntimos. Já desligado de responsabilidades políticas, revela num hotel da capital que Manuel Tiago é pseudónimo de Álvaro Cunhal e escreve um ensaio, A Arte, o Artista e a Sociedade, publicado em 1996. Neste momento, não é, se confirma, digamos assim, aquilo que muitas vezes tem sido afirmado ainda com a dúvida, com a interrogação, é que o autor do Cabo de Camaradas é o Álvaro Cunhal. Hoje, além da atividade militante que mantém, desloca-se um pouco por todo o país, conversando com os alunos do secundário ao universitário e garantindo sempre: morrerei comunista. Em 10 de novembro de 1998 celebra 85 anos de idade. Eu gostaria de dizer algumas palavras acerca do sonho, porque o sonho é a primeira expressão, talvez, de uma vontade de transformação social, falando de um sonho relativo à sociedade. Mas para uma pessoa que intervém na política, intervém na transformação da sociedade, o sonho é uma fase inicial. Porque mesmo na história da humanidade, o homem começou por sonhar. Mas sonhar tendo também a convicção que esse sonho não era realizável. Ficava como uma aspiração muito viva, mas não realizável. Depois, através dos anos, dos séculos e até dos milénios, além do sonho, vem muitas vezes a explosão da revolta, da indignação em relação às injustiças. Depois vem a utopia, ou seja, um sonho já concretizado num ideal, mas um ideal não realizável também, por isso se chama utopia. Depois transformou-se a utopia num projeto, não apenas numa ideia irrealizável, mas num projeto que se admitiu que pudesse ser realizado. Numa fase mais atual, esse projeto transformou-se em ação, em intervenção, em ação revolucionária, e finalmente não apenas a ação revolucionária, mas a transformação da vida. Por isso, se fala de sonho, de sonhos portugueses, pela democracia, eu creio que durante os 50 anos de ditadura que tivemos, o sonho não teve todas essas fases, porque ao mesmo tempo que sonhava, no que respeita aos comunistas, em que eu sou comunista, né, esse sonho já era ação revolucionária, já era intervenção com vistas à realização, à concretização do sonho que tinha de liberdade e de democracia como o sonho mais vivo, que era nós, os comunistas, os democratas e também o sonho do povo português.